Olá, a coluna de política de hoje traz como tema para debater e para ouvir duas importantes lideranças indígenas, a campanha e a articulação de candidaturas políticas para essa eleição de 2022, representando o movimento indígena. E para falar com a gente hoje sobre esse assunto, nós temos aqui Wanda Ortega, que é o nome que vai entrar neste circuito de candidaturas a deputada federal aqui pelo Amazonas e também a deputada federal Joênia Wapichana, deputada federal por Roraima pela Rede de Sustentabilidade. Sejam ambas bem-vindas aqui à Band News Difusora. Deputada, depois Joênia. Muito obrigada, Rose. É importante esse contato com a população aqui no Amazonas e é uma grande alegria poder compartilhar essas informações que nós estamos trazendo aqui para o Estado. Wanda. Bom dia a todos os parentes e amigos que estão na escuta. Com certeza, estar aqui nesta fala é muito importante para os povos do estado do Amazonas e obrigado pelo convite também por estarmos aqui. A deputada Joênia está aqui em Manaus neste final de semana, esteve neste final de semana, veio a Manaus para lançar a candidatura da Wanda Ortega e a filiação dela, para estar presente nessa filiação dela na Rede de Sustentabilidade. Eu já soube que a senhora também vai circular em outros estados, porque também está levando à frente essa filiação à Rede de Sustentabilidade e essas candidaturas indígenas. Por que é importante ter candidaturas indígenas nesses estados da região norte? Há muito tempo, o movimento indígena, os povos indígenas anseiam uma representatividade política em várias instâncias, seja a nível local, estadual, federal, dentro do Congresso Nacional. E nós vimos, com a minha eleição em 2018, a possibilidade de ter essa representatividade para assegurar as nossas proposições de defender o exercício do direito, os nossos interesses, proposta que muitas vezes nós não vimos estar presente nas pautas. E com a minha atuação como deputada federal, a única por enquanto, né, porque é justamente isso que nós queremos ampliar, essa representatividade política no cenário do Brasil todo, que é importante dizer que é possível, sim. A minha eleição mostrou a possibilidade de a gente estar se representando, de levar a pauta indígena, a pauta ambiental, a pauta da diversidade que o Brasil tanto tem e que merece ter um espaço condizente com a realidade do Brasil, defender os nossos direitos e interesses e, principalmente, o direito dos povos indígenas. Wanda, você que já é uma liderança importante, tem uma voz que ocupa, inclusive, a mídia aqui no Amazonas, e foi uma voz importante durante a pandemia. Como é que você avalia a política indígena do estado do Amazonas e essa falta de representatividade, não só na Câmara, mas também nas câmaras de vereadores, na própria Assembleia Legislativa? Aqui no estado do Amazonas... Só um detalhe, o Amazonas é o estado com a maior população indígena do país, numericamente. Exatamente. Nós temos esses números expressivos. Realmente, o estado do Amazonas tem a maior população indígena do nosso país. Somos quase 400, né, indígenas nesse estado. São 65 povos representados nessa região. E quando a gente vai fazer uma avaliação política a nível de representação, nós não temos, por exemplo, em Manaus, nenhum vereador, nós não temos na Assembleia Legislativa do Estado nenhuma representação indígena eleito deputado estadual. E quando a gente pensa federal, a gente nunca elegeu nenhum indígena deputado federal, nem senador, para nos representar, né? E eu acredito que nós estamos vivenciando um momento muito importante da história desse estado do Amazonas, porque as populações indígenas têm percebido a necessidade dessas representações nesses espaços políticos. Porque nós estamos participando de um fórum onde está sendo discutido com várias lideranças a importância de mudarmos esse cenário. Porque a vida inteira nós votamos em candidatos que não são indígenas, na tentativa dessa representação. Mas o que acontece nos anos eleitorais? As pessoas vão nos nossos territórios iludir muito nossos povos, né? E isso, quando eles são eleitos, nós somos esquecidos. Então, a nossa população também está participando de formações políticas, porque quando Joênia foi eleita, e ela representa o estado de Roraima,
mas ela não representa somente o estado de Roraima, né? Porque ela é uma parente nossa que tem uma voz ativa na defesa dos povos indígenas, dos direitos dos povos indígenas a nível de Brasil. E ela é uma única voz nesse momento no Congresso, fazendo defesa, pautando questões que é relevante para o nosso povo e que a gente percebe a possibilidade de ampliarmos isso, como ela já falou. Então, nós estamos participando de formações políticas para compreendermos porque a participação indígena no cenário político ela é muito recente, né? Já tivemos, sobretudo, mulheres indígenas no cenário político, né? Mulheres indígenas, é muito recente. Então, isso é um momento histórico de nós estarmos também lutando por isso aqui no nosso estado para tentar eleger a primeira mulher indígena deputada federal aqui. E a sua avaliação da política pública indígena no estado do Amazonas? Apesar de termos a maior população indígena nesse estado, é o estado que tem menos políticas públicas direcionadas para os nossos povos. Você não tem uma política, por exemplo, de valorização da cultura indígena nesses espaços das escolas, por exemplo, né? Aqui não tem, são 4 escolas existentes nesse estado voltadas para a questão da língua dos povos originários. Então, não existe políticas públicas direcionadas para a valorização da cultura desses povos, da questão linguística desses povos que são diversas aqui na nossa região. Também a questão de proteção desses territórios. Hoje não se demarca mais terra nessa Amazonas, né? E temos em áreas aqui do estado, na região sul do Amazonas, por exemplo, que se avança a questão do agronegócios em territórios indígenas. Então, a gente não vê políticas de proteção desses povos aqui, né? A questão da saúde, por exemplo, também. Nós temos um quantitativo de população em contexto de cidade que não é assistido pela saúde indígena e nem pelo município, às vezes, né? Então, é um grande desafio para a gente ter políticas direcionadas para os nossos povos. Então, é uma luta constante, é uma luta diária das nossas organizações. Você foi a primeira amazonense a ser vacinada e apresentada como indígena, no entanto, os indígenas de área urbana não foram priorizados naquele momento. Exatamente. O que acontece no nosso estado, né, com as populações indígenas que vivem em contexto urbano? Nós somos muito discriminados ainda. É negado o nosso direito de ser quem somos na cidade, pelo fato de termos saído do nosso território. E isso faz com que o Estado negue toda a política já garantida para os nossos povos. O direito que foi conquistado com muita luta, como a saúde, como a educação, que respeite também o modo de vida dessas pessoas, o Estado, quando nós estamos na cidade, ele nega isso para a gente. E na pandemia, por exemplo, nós não tivemos direito à saúde, nós não tivemos o direito de ser vacinados enquanto indígena, porque dentro dos nossos territórios, a política de vacinação ela é prioridade para nossos povos indígenas nos nossos territórios. E na cidade, quando esses povos estão, eles são desassistidos desse plano de prioridade, né? Então, a gente fez um movimento muito importante. Eu fui vacinada, não como indígena, mas como uma profissional de saúde, que sou, porque sou técnica de enfermagem, e estava na linha de frente de cuidados dentro da comunidade que eu vivo, que é o Parque das Tribos, né? Então, recebi o convite e eu só aceitei porque a gente estava numa grande luta para que nós pudéssemos ser vacinados enquanto indígena, porque eu não queria ser a única a ser vacinada na cidade, né? Ser a primeira e única na cidade vacinada. Então, a minha fala naquele momento, que eu nem teria fala, porque eu transgredi naquele momento o ato, porque tiraram o microfone de mim. E mesmo assim eu comecei a falar que o Estado deveria priorizar a vacinação para todos os povos indígenas que estavam em contexto de cidade, porque nos nossos territórios já estavam garantidos. E na capital somos 35 mil indígenas marginalizados, sem nenhuma política, sem saneamento, morando em situações muito precárias em várias ocupações de Manaus, a pandemia inteira sem água potável nos nossos territórios, sem assistência, não tem escola dentro das nossas comunidades. Então, é um grande desafio. São pautas importantes, são direitos que já estão aí, que deveriam ser cumpridos e que ninguém olha por isso, ninguém luta por isso. Então, a importância de termos uma voz em defesa desses direitos ela é muito fundamental hoje no nosso Estado.
Deputada Joênia, qual a sua avaliação da atuação dos representantes do Amazonas na questão indígena? Eles estão alheios, eles também lhe apoiam nas pautas que a senhora levanta lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados? Olha, é uma questão de se analisar um a um, porque alguns parlamentares, digamos assim, têm o interesse de sua bancada em conjunto, que apoia o agronegócio, por exemplo, apoia uma mudança no Código Florestal, apoia um orçamento que vá mais valorizar um fundo eleitoral de bilhões, enquanto a população está passando necessidade e acaba que reduz algumas vezes. Então, é analisar caso a caso, mas a pauta indígena precisa de mais apoio, então não são todos que apoiam. Tem alguma coisa que é mais visível, numa necessidade urgente, por exemplo, essa questão da pandemia, do Covid, né? Eu tive bastante apoio de diversos parlamentares aqui no Amazonas, né? Tem muitos parlamentares da oposição que caminham mais com a gente. Hoje eu faço parte do bloco da oposição do governo Bolsonaro e o governo tem feito uma posição totalmente anti-indígena, né? E aí alguns parlamentares, né, vêm nessa linha de querer apoiar, né, uma parte, né, que é a questão de abrir as terras indígenas para garimpo, por exemplo, né, e outros parlamentares que têm uma pauta mais parecida com o dos povos indígenas, na defesa dos territórios indígenas, e aí acaba que apoia a pauta indígena, mas é de se analisar caso a caso e de seus interesses, né? Mas a grande maioria, assim, tem um conhecimento do que existe a demanda indígena aqui no estado do Amazonas, aqui na Amazônia. A gente sempre tem um trabalho mais próximo a quem defende o meio ambiente, e aqui eu acho que é de extrema importância que a gente dê visibilidade que existem alternativas, né? E não é uma concorrência para a questão econômica. Tem muita gente que fala que é contraditório defender questão ambiental para questão econômica, direitos indígenas. Acaba que não é. É totalmente conciliável. É tão conciliável que a nossa Constituição ela deu possibilidade de a gente trabalhar em diferente alternativa. Aqui no Amazonas tem essa alternativa, tem essa questão da biodiversidade, a biotecnologia, os conhecimentos tradicionais, tem a questão do turismo. E eu acharia que tem grande possibilidade de a gente conversar com outros parlamentares para não ter essa possibilidade de abrir garimpos, por exemplo, em terra indígena. A gente está vendo os vários danos que estão tendo aí em algumas obras que são fora de terras indígenas e está acontecendo desastre, né? Então, assim, esse embate, muitas vezes, que ocorre por interesses individuais é que faz com que alguma questão não seja apoiada. Então, eu diria que nós temos apoio, sim, de alguns parlamentares aqui no Amazonas. Dependendo da questão e do contexto. Dependendo dos seus interesses, vão abrir possibilidade de apoiar, como apoiaram a Lei 14.021, lembrando que a Wanda falou assim, olha, nunca se falava na questão dos indígenas no contexto urbano. Com a discussão do projeto Lei 11.042, que eu fui relatora, né, que hoje é lei, a 14.021, acaba que virou lei. Ela dá essa visibilidade e também coloca essa situação real que existe o indígena no contexto urbano como sujeito de direito, inclusive no grupo prioritário da vacina, né? Então, isso eu recebi bastante apoio. Eu creio que, inclusive, os parlamentares aqui do Amazonas, todos votaram a favor dessa lei. Certo. Isso foi um exemplo que eu te disse. Sim, entendi. Wanda, voltando à questão da filiação partidária, a gente está vendo uma movimentação muito intensa nos bastidores, tem todo mundo quieto publicamente, porque está esperando aí a definição de federação, para saber onde vai se filiar ou não. Então, quem vai concorrer à reeleição e quem vai concorrer pela primeira vez à Câmara dos Deputados está muito apreensivo com o fechamento de tudo isso, porque eles querem campos que eles considerem que são campos de maior viabilidade, de conseguir vitória, né? São 8 vagas aqui no Amazonas. E aí eu pergunto para você, a rede não é a prioridade dessas pessoas que estão atentas a todas essas movimentações. Por que a rede? Por que você achou que seria o melhor abrigo? São 8 vagas, né? Nós só precisamos de só uma vaga. Bom, nós tivemos um grande desafio em dialogar com outros partidos, né? De esquerda aqui no nosso estado, porque justamente já tem muita coisa amarrada, as representações políticos já do cenário,
né, da política amazonense, que está aí há muito tempo nessa jornada e que não querem perder, né? Então, a gente teve alguns desafios de a nossa candidatura em outros espaços que ela fosse uma prioridade para o partido. E eu não me colocaria, assim como a minha indicação pelo meu povo para esse espaço político, ela não se daria se essa candidatura não fosse prioridade para um partido. Porque os partidos querem atingir a cota com mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas, mas não querem a prioridade de elas serem eleitas. Então, a gente teve alguns desafios nesse sentido. E a aproximação com a rede, porque temos parentes, grandes lideranças filiadas à rede aqui no nosso estado, e essa representação da Joênia para a gente, ela é fundamental, né? Então, quando a gente falou da possibilidade de filiação na rede, se somou ao interesse de apoio a essa candidatura, porque eu fui eleita em 2019 no meu território com essa indicação política, né? O nosso povo no Alto Solimões já se articulava também para que a gente pudesse ter essa representação no nosso estado. Então, em diálogos com alguns parentes da região do Alto Solimões, com os parentes ticuna, que é o maior colégio, né? O maior povo votante nosso é o povo ticuna no Alto Solimões, em diálogo com algumas lideranças do povo cocama também, a gente pensava nessa representação. E a rede, ela nos colocou como uma prioridade, né? Quando a gente buscou o diálogo com a rede, ela imediatamente olhou para esse nome, para esse corpo e para essa voz, para essa luta como algo prioritário, né? E a rede tem esse histórico de eleger a primeira mulher indígena nesse país. Isso, para mim, é um peso muito importante, de perceber esse compromisso do partido de trazer essas vozes, essas lutas do nosso povo para estar nessa representação. Então, diante de todos esses fatores, né, a decisão pela filiação na rede. A gente sabe que aqui no Amazonas tem um grande desafio, que é formar chapa, que é ter viável essa candidatura, mas a gente está numa expectativa muito positiva depois do anúncio, né, da minha filiação ao partido. Muitas pessoas têm se colocado para somar para que seja viável pela rede essa candidatura. Deputada, a senhora está articulando, tenta ampliar, né, na Câmara dos Deputados a representação indígena, mas a senhora precisa também focar, imagino, na sua reeleição, garantir que ela aconteça também. Eu queria que a senhora explicasse para a gente em que conjuntura a senhora acha que possibilitou essa sua eleição na eleição passada, na disputa passada, e a senhora acha que ela se repete ou há outros ingredientes que a senhora consegue movimentar desta vez para garantir uma candidatura, uma disputa aí com chances de nova vitória lá em Roraima? Então, em 2018, nós tínhamos um cenário diferente político, uma legislação que permitia coligação, não tinha uma exigência em um coeficiente eleitoral amplo de 80%, mas também a gente viu que havia uma esperança muito grande no movimento indígena, nos povos indígenas. Eu fui escolhida dentro de uma assembleia indígena com quase 5.000 pessoas presentes. Então, era uma questão não da Joênia, mas uma questão do povo indígena ter uma representação ali. E se esforçou. Eu acredito que nós não tivemos o número total ainda, mas com esses 3 anos já de atuação parlamentar, a minha atuação não somente foi para a questão indígena, mas por direitos sociais. Eu sou a única parlamentar ali no meu estado de Roraima que representa uma população que não atende, aliás, que não consegue entender porque não se prioriza o povo, os mais vulneráveis. Então, para a questão econômica, para os posicionamentos de direitos sociais, muitas vezes eu fui a única a votar com o povo. Então, essa representatividade que eu atuo ali dentro do Congresso não representa somente os indígenas, mas a classe mais vulneráveis, as populações de baixa renda, o povo que precisou que alguém falasse que está passando fome para defender direitos sociais, como o Vale Gás, como a conta de energia que fosse funcionar. Então, muitas vezes, eu fui um voto isolado e o povo viu a minha atuação daquela representante política
que representa realmente uma camada muito grande da população roraimense. Então, eu acredito que essas pessoas vão ampliar o número de votos, com certeza, assim, porque quem está acompanhando o mandato vê que não é só uma representante indígena que defende só indígena, mas que defende realmente a população de um Estado que precisou e que precisa ainda de uma atenção básica. E eu estou trabalhando para isso, defendendo os direitos ambientais, os direitos sociais, o direito econômico, porque nós estamos em uma crise no país todo e que precisa dar atenção, dar prioridade à população brasileira. Aqui realmente não tem como viver e a gente está lutando para isso. Então, acredito que vai ser visível todas as defesas que eu fiz lá. Então, essas próximas eleições aí, a reeleição que eu vou enfrentar, a pergunta que o povo sempre faz: o que você fez por nós? E eu tenho resposta bastante positiva para esse tipo de pergunta. Wanda, você acha que esse mesmo perfil se repete na sua candidatura? Ampliar além de ir atrás da votação dos indígenas e convencê-los, unificá-los, já é o grande desafio. Você acha que tem também adesão de outras pessoas não indígenas que possam simpatizar com uma atuação indígena no parlamento? Eu acredito muito nessa representação, não só para os povos indígenas, sabe, Rose? A gente sente falta aqui no Estado de uma voz realmente que a gente consiga se enxergar. A gente, enquanto população indígena, população negra, ribeirinha, essa representação que nós não temos, porque quando a gente olha para a Câmara Municipal, a gente às vezes não consegue se enxergar. Quando a gente olha para as câmaras, para o cenário do nosso Estado, né, para os deputados, as pautas ali, elas não nos atendem enquanto sociedade. E quando a gente fala de luta dos povos originários, eu sou uma mulher indígena, mas a defesa dos direitos que a gente pleiteia, ela não é para os povos indígenas somente. Porque quando a gente luta por demarcação de territórios, pela defesa do meio ambiente, a gente está lutando pela defesa dos direitos de uma população desse país. E, às vezes, essa luta ela se dá muito direcionada pelos povos indígenas. Mas a gente quer, sim, que essa sociedade se sinta representada pelas nossas vozes, pelas nossas lutas também. E nós estamos recebendo, nesse momento, um apoio de várias camadas da sociedade, de professores, de alunos, estudantes, da sociedade, das comunidades de terreiro. A gente tem buscado diálogos, né? Isso, para a gente, é muito importante. A gente está transitando em todos esses espaços. Eu sou uma profissional de saúde e tenho recebido alguns contatos de grandes representações do cenário aqui da saúde, né, dos profissionais de saúde, porque são questões também que os servidores da saúde aqui, por exemplo, do nosso estado, têm uma demanda que não é atendida, por exemplo, né, que ninguém defende essa classe. Então, a gente quer dialogar com várias camadas dessa sociedade, sendo uma mulher indígena, né? Sendo uma mulher indígena. Isso, sim, eu acho que essa representação é importante, mas essas defesas de direito e as nossas vozes, elas não são somente para a defesa dos direitos da população indígena. Eu acho que isso, as pessoas conseguem se sentir representadas por nós, né? Eu acho isso fundamental. Entendi, deputada. Em relação, novamente, à questão da federação, e aí a condição para as duas e para as outras candidaturas que vocês vão lançar também, eu vou já pedir para a senhora fazer um resumo dos nomes da região norte que a senhora tem em vista de filiação na rede, também de lançar para a disputa aí da Câmara dos Deputados. Mas a questão da federação, há uns meses atrás, a rede era cotada para possível federação com o PT, PCdoB, PSB, nesse campo da esquerda. As conversas avançaram, mas a rede não foi além. Não é o que eu estou percebendo, pelo menos nas informações que circulam na mídia. E também do que a gente está vendo de algumas pessoas saindo da rede aqui no Amazonas também, porque considera que a rede pode ficar isolada. Qual é a sua avaliação? A rede, sem cogitar a federação, tem chance de colocar candidaturas no patamar de conquistar vagas na Câmara dos Deputados, sendo essa captação de votos tão complicada na região norte? Olha, cada estado tem uma análise de um cenário político, né? Por exemplo, no meu estado de Roraima, se você for ver até mesmo os dados quando era coligação, que pode fazer uma comparação à federação,
de coeficiente eleitoral, nenhum partido conseguiu atingir os 80% que hoje que a lei demanda. Você tem que ter um coeficiente de 80% total e mais 20% de candidaturas individuais. Então, isso nos coloca também uma possibilidade. A rede, tanto seja ela como uma federação ou sem federação, tem um desafio de atingir esse percentual e que, no momento, nenhum apresentou também. Então, isso ainda nos coloca a possibilidade, sim, de ter representações. Inclusive, se conseguimos atingir esse coeficiente total, de ter 1 ou 2, 3 representações, depende muito da chapa, né? Então, assim, a legislação mudou e vai exigir de cada partido, cada grupo atinja. Então, se ela mudou e a gente tem ainda a possibilidade, agora baixa candidatos que tenham essa característica, que possam ter votos. Agora, a federação, a rede ainda está na discussão, né? Realmente ainda não se fechou, nós temos até o dia 5 de outubro, se não me engano, para fazer essas mudanças de filiações. 2 de abril. Eu confundi, 5 de abril, né? É isso. E ainda está em diálogo, né? Inclusive, recentemente estava em diálogo com o PSOL, né? Mas ainda não está certo, porque a rede ela tem, por costume, fazer uma discussão com seus filiados. Então, a próxima semana, provavelmente, vai ter mais uma reunião para discutir essa questão da federação. Mas, realmente, eu concordo que a rede não pode ficar isolado, né? Mas também é uma questão que o partido ele tem umas características diferenciadas, que tem uma questão programática aí, né? A rede ela tem essa discussão que discute as questões contra a corrupção, a questão da sustentabilidade, espaço para jovens e mulheres. Então, tem toda uma questão de princípios que deve ser justamente discutido com qualquer um que venha discutir federação. Ainda não se fechou, ainda não está ainda certo se vai fazer federação com o partido A ou B, mas a rede está aberta a esses diálogos, né? Eu acredito que com essa mudança na legislação, a gente está no páreo ainda para eleger, sim, candidaturas. Mas vai ser um desafio se ficar isolado. As contas que eles fazem aqui para o Amazonas é que o quociente deve chegar a 220 mil votos. Nossa. E que nem os que têm a melhor condição têm capacidade sozinhos de chegar nessa quantidade de votos. Por isso precisa da chapa, de uma legenda. O desafio é esse, ter a formar a chapa, né? Formar a chapa. Mas nós temos bons candidatos, aproveitando que você perguntou de outras filiações indígenas pelo país. Por exemplo, no Pará, tem outras candidaturas indígenas que vieram a somar, com indicações, inclusive, de assembleia, né? A Oé Caiapó, por exemplo, que é líder indígena, uma mulher jovem que tem feito uma atuação bastante importante no movimento indígena, filha de grandes lideranças indígenas, com Paulinho Paiacã. A tia dela é a Puíra, aquela que se manifestou no Congresso contra a elétrica. Também tem a Juma Chipaia, também no Pará. E aí, por outros estados, também está surgindo candidaturas bastante expressivas, né? Acre então, também? No Acre também. Ontem teve a filiação do Ninaua. Ninaua é uma liderança indígena do Acre que acabou de se filiar justamente nessa intenção de concorrer a deputado federal. Então, são lideranças expressivas, com trabalhos sociais já desenvolvidos. Então, são pessoas bastante sérias, comprometidas com a causa indígena e com a causa não indígena também, porque acaba que nós, da Amazônia, quando a gente chega no Congresso Nacional, o nosso rosto é o rosto da Amazônia. Nós estamos defendendo os nossos interesses da população amazônia. Como a Wanda acabou de falar, não é só uma defesa para indígenas, mas para todos os não indígenas, e mostrar essa diversidade que o Brasil tem, que deveria estar representado já há muito tempo. A rede está garantindo, ou pode garantir, esse financiamento mais necessário para uma campanha? Porque, como a Wanda colocou, tem muito partido que lança a candidatura de mulher, mas, infelizmente, não financia, não dá a ela a estrutura de uma disputa com chance de vitória. Nós temos fundo eleitoral. Infelizmente, não temos fundo partidário, porque a rede não alcançou a cláusula de barreira, mas as candidaturas indígenas, segundo a direção do partido, vai dar prioridade às candidaturas indígenas, principalmente às deputadas federais, né? Justamente para que a gente possa retomar
esse fundo partidário para dar mais estrutura, mas a gente vai ter fundo eleitoral justamente para apoiar essas candidaturas, principalmente das mulheres indígenas. A gente está chegando no finalzinho da entrevista. Eu vou colocar uma mesma pergunta para as duas, já e pedindo logo as considerações finais. Mas não é uma pergunta muito simples também, não. Né? Assim, os principais desafios do movimento indígena neste ano eleitoral, mas também no ano em que há uma escalada, né, de avanços, de ameaças. Tem a questão dos garimpos, os Yanomami, os Munduruku. Nós temos uma série de outras questões. A gente falou aqui, antes de começar a entrevista, de decretos de não renovações por parte da FUNAI, de proteção de espaços, de territórios em que vivem indígenas isolados aqui no Amazonas, no Pará. Então, quais são os principais desafios deste movimento neste ano de 2022? Vou começar com a Wanda, agradecendo a entrevista e também já pedindo as suas considerações finais. Bom, esse é um dos grandes desafios, né, que nós que somos indígenas, estando no cenário político ou não, a gente tenta combater. Né? Nós estamos aqui no estado do Amazonas, as pessoas acham que não tem mineração ilegal, as pessoas acham que não tem desmatamento, as pessoas acham que não tem essas invasões de territórios. Né? Acho que as pessoas focam muito em outras regiões que realmente são mais intensas, como Mato Grosso, Pará, mas no nosso estado nós temos um grande desafio, né? E ter essas representações nesses espaços onde são tomadas as decisões que hoje são dadas para a retirada desses direitos, para a retirada de recursos, por exemplo, para a proteção dos territórios, né, para o avanço da mineração, é o nosso grande desafio hoje. Né? E, para isso, a gente realmente precisa estar alinhado com as nossas bases, alinhado com as nossas lideranças para essa defesa também. Né? Então, conseguir eleger mais representações indígenas para combater esses tipos de ameaças hoje, que são reais para as populações indígenas, elas são fundamentais hoje. Certo, obrigada pela entrevista, viu, Wanda? Obrigada. Agora, deputada Joênia, a mesma questão para a senhora, qual é o principal desafio nesse ano eleitoral, mas também um ano em que a população sofre essa escalada de violência, de ameaças aos direitos já garantidos? Principalmente não retroceder alguns avanços. Então, quando você fala dos territórios, dos grupos indígenas isolados, né, antigamente se mantinha uma validade de proteção. É importante que a população brasileira saiba que existe ainda esse desafio dos indígenas que estão sem contatos, que não tem possibilidade deles próprios se defenderem, e que nós, todos, eu diria todos, não só indígena, mas qualquer cidadão brasileiro tem esse dever de cobrar do governo federal, dos governos estaduais, de qualquer autoridades parlamentares, que haja proteção dos direitos indígenas. Esse é o primeiro passo, porque uma vez que há um ano eleitoral, é preciso entender o que os parlamentares têm de proposta para proteger esse grupo que estão tão vulneráveis. Então, com essa consciência, talvez sensibilizar os parlamentares a não votarem contra os direitos indígenas, a fazerem com que sejam incluídos nas políticas públicas, principalmente essa semana, que já inicia o ano eleitoral. Nós temos esse desafio de derrubar os vetos do presidente Bolsonaro, que retirou parte dos recursos que era justamente para proteger as terras indígenas, os povos indígenas, esses grupos isolados, a questão ambiental, que é tão cruel no momento de pandemia, onde não cessou ainda, inclusive é preciso incluir isso como prioridade do governo, combate ao Covid-19, que ainda não cessou, mas que os povos indígenas, ao mesmo tempo que tentam proteger seus direitos constitucionais, tentam proteger sua saúde e que, sem política de proteger esses territórios, né, e ter uma fiscalização e que impeça as invasões das terras indígenas, não vão se proteger de uma doença que é tão devastadora que está acontecendo. Então, é preciso a gente ter uma cobrança dos parlamentares que vão se eleger novamente nesse ano eleitoral ou novos parlamentares que venham propor, qual é a proposta desse parlamentar para a questão ambiental, para os povos indígenas, e daí a gente ter um plano, uma programação positiva. Eu vou continuar na defesa dos direitos dos povos indígenas ali, tentar chamar e sensibilizar para uma pauta positiva. Nós teremos até esse ano eleitoral, até mais ou menos em junho, julho, né, que se coloca,
trabalhar para que esse orçamento dessa lei, de orçamento da anual, que ele inclua isso, porque é uma vergonha o Brasil não reconhecer que existe essa situação dos povos indígenas, na questão aqui na Amazônia também, e é necessário que a gente reverta essa situação de negacionismo, de ações anti-indígenas que não colaboram nada para a nossa sociedade, inclusive para a questão ambiental, que o Brasil hoje, a imagem dele está muito difícil, os investidores que podem, inclusive aqui no Amazonas, viu, que tem um potencial muito grande de indústrias e da Zona Franca, inclusive, que as pessoas cobram um posicionamento positivo do governo, e o governo, todo tempo, além de negar, trabalha contra essa questão. Acaba que trabalha contra a própria economia do próprio país. Então, é necessário a gente não deixar retroceder mais, que já retrocedeu, reverter as situações que estão aí de vulnerabilidade na saúde, na educação, na proteção das terras indígenas, da questão ambiental, e fazer com que os novos parlamentares que venham estar colocando seu nome, lançando aí para a nova legislatura, que tenham propostas boas e positivas nessa linha de proteção dos direitos indígenas, na questão ambiental, na questão econômica, nos direitos sociais. Eu acho que o nosso desafio desse ano é justamente isso, ter uma clareza e proposições. E a gente não pode deixar retroceder mais do que já está. É preciso que a gente cumpra o que a nossa Constituição já determina e que a gente faça valer que o interesse que é prioritário é salvar a vida, seja ela na questão de atender os que estão mais na vulnerabilidade, combater essa pandemia. E por isso que é importante, eu vou deixar minha mensagem final aqui, é que todos levem suas crianças também para vacinar, porque alguns estados aqui na Amazônia o percentual está muito baixo, né? E é importante a gente dar o exemplo, né? Porque não existe uma cura, mas existe uma segurança maior com a vacina, né? E, com certeza, incluir as crianças indígenas. Ontem mesmo eu estava em Roraima com a reunião perguntando como é que está a vacinação das crianças indígenas. É preciso acompanhar isso, é preciso publicar, é preciso dar publicidade nesses dados. E a população precisa acompanhar isso. Isso é direito de todos, ter acesso às informações. Não podemos novamente ter uma crise, como já teve aqui no Amazonas. Aproveitar para me solidarizar a cada família amazonense, que eu vi no jornal o tanto que vocês sofreram, né? E até impacta ver o quadro que teve. Eu não quero que volte a se repetir isso. Então, é importante a gente priorizar ainda a saúde de cada cidadão brasileiro. Importantíssimo lembrar isso. A adesão à vacina no Amazonas está muito baixa das crianças, e quando a gente entrevista as pessoas das UPAs, né, se pede de ver que é uma pessoa de baixo poder aquisitivo, né, são pessoas mais simples, realmente, que são muito impactadas por essas informações de WhatsApp, de mentiras, né, de negacionismo. Wanda, você quer acrescentar alguma coisa? Então, só lembrando aqui dessa questão da retirada dos orçamentos de proteção para os territórios indígenas, para os povos isolados, o estado do Amazonas é onde se encontra a maior população isolada do nosso país, né? O Vale do Javari é onde se concentra esses povos que estão em isolamento voluntário e que são impactados diretamente com a retirada desses recursos que seriam para a proteção desses povos, né? E também reforçando aqui mais uma vez a questão da nossa vacina aqui na capital, 0,9%, né, de crianças vacinadas aqui na capital. E o Parque das Tribos, nesse sábado, está vacinando as crianças, né? A Secretaria do município montou uma base numa escola na comunidade Cristo Rei, que fica ao lado do Parque das Tribos, para estarem vacinando as crianças indígenas e da região do Tarumã-Açu. E a gente está nessa mobilização para que os pais levem as crianças, porque há um receio por parte de muitos pais diante realmente das notícias que circulam no WhatsApp contra a vacina, né? Então, e dizer que hoje essa vacina tem salvado vidas, né? Nossas vidas, porque a gente vê o número de pessoas aqui no nosso estado que foi por 2 períodos o epicentro dessa pandemia, que hoje, por conta de estar numa porcentagem expressiva de vacinação, nós não temos um índice elevado de morte no nosso estado, né? Então, isso reflete a importância da vacina para todos nós aí.
Então, um abraço a todos que estão acompanhando, né, esse diálogo. E nós estamos nesse ano político e que nós tenhamos, enquanto sociedade, a oportunidade de refletirmos sobre o ato de votar. Hoje, a responsabilidade que temos enquanto sociedade de votarmos em representantes políticos que, de fato, vão lutar por direitos da nossa sociedade, ela é fundamental, porque a gente tem visto nessas últimas eleições de lançarmos os nossos votos e não sermos representados, né? Nós temos um presidente que tem retirado os nossos direitos e que afeta o nosso dia a dia. Hoje as pessoas não conseguem comprar uma botija de gás porque o que elas ganham não é inferior ao valor de uma botija de gás. Então, nós que somos da camada pobre dessa sociedade, a gente tem que discutir o nosso voto e, de fato, ter responsabilidade com ele, porque essa política que muitas pessoas elas dizem que não fazem parte, elas impactam no nosso dia a dia, né? Então, a gente precisa realmente dialogar em família sobre a questão política, sobre a importância de votarmos em pessoas com responsabilidade com a sociedade, né? Porque esse espaço político, ele é a representação desse povo, é dessa sociedade, e que a gente tenha realmente consciência disso. Então, um abraço a todos, aos parentes, aos amazonenses, os manauares, né? E vamos junto para esse grande desafio, porque será um grande desafio, e convido a todos para fazerem história junto com a gente também e termos uma representante indígena no Congresso no ano de 2023. Muito bem, a gente entrevistou aqui hoje Wanda Ortega e a deputada federal Joênia Wapchana. Obrigada pela entrevista. Obrigada, Rose. Obrigada, Rose. Um abraço.